Prisão de Chiquinho Brazão. O que antes era dado como certo, agora não tá tão certo assim. A Fran vai contar pra gente essa história melhor. Bom dia pra você, Fran. Oi, Thalita, bom dia pra você e pra todo mundo que nos acompanha aqui no OTN1. Pois é, Thalita, ontem a gente já estava falando que hoje seria um dia decisivo em relação ao futuro aí de Chiquinho Brazão, porque os deputados vão se reunir agora de manhã na Comissão de Constituição e Justiça e na parte da tarde no plenário para decidir se a prisão dele vai ser mantida ou não. Inclusive o Levi trouxe esses detalhes, né? Mas outro ponto entrou nessa história agora. A gente tinha adiantado que o fato de Alexandre de Moraes ter expedido esse mandado de prisão contra Chiquinho estava fazendo com que os deputados ficassem um pouco receosos e queressem que não validar a decisão de Moraes, justamente porque consideram que várias ações deles que miram parlamentares não estariam tão corretas assim na avaliação desses deputados, e até por isso eles estão estudando aí colocar duas propostas o mais rápido possível para votação, que é o foro privilegiado não ser somente no STF, então os deputados voltarem aí a serem julgados na primeira instância, e de outro lado, para que uma operação na PF, seja na Câmara ou no Senado, que ela precisa ser aí autorizada pela mesa diretora da respectiva casa. E aí, essa história toda em relação a Marielle Chiquinho Brazão, que foi acusado como um dos mandantes, né, desse crime em março de 2018, agora se tornou um caso político. Então, bancadas tanto do centrão, do governo e também ali da ala, digamos que mais oposicionista, já indicou que vai liberar suas bancadas. Isso porque ainda há essa dúvida. Se do ponto jurídico foi um crime brutal, merece respostas, ao mesmo tempo eles não querem validar uma decisão de Alexandre de Moraes. Então, o que a gente está vendo hoje na Câmara dos Deputados é justamente essa divisão. Um dos principais líderes da casa, o Elmar Nascimento, por exemplo, que é do União Brasil, né? Ele já indicou, olha, eu vou ser favorável à soltura de Chiquinho Brazão e vou liberar a bancada. União Brasil, que tem uma bancada gigantesca na Câmara, que representa aí a maior parte do centrão, então tem um poder decisivo. Então, a CCJ começa daqui a pouquinho, às 9 horas, só que os parlamentares ainda estão se reunindo para tentar chegar no meio termo sobre essa questão. Uma outra opção que tem sido estudada por eles também, Thalita, é que, por exemplo, eles votem pela soltura de Chiquinho Brazão, mas logo depois já coloquem em um andamento mais célere a cassação do mandato dele. Lembrando que o Conselho de Ética, melhor falando, hoje vai instaurar o processo contra ele. Então, os deputados estão pensando numa forma em que coloque essa decisão de Alexandre de Moraes em um segundo plano para que possam dar uma resposta política. Enquanto isso, o PSOL e outros partidos do governo também tentam articular para que a prisão de Chiquinho seja aí mantida. Então, o que a gente está vendo é que o caso, que era totalmente criminal do ponto de vista jurídico, relacionado a uma morte da Marielle Franco, que há 6 anos, né, estava sem respostas, agora se tornou aí um fato totalmente político de mais um embate entre legislativo e judiciário, ou melhor dizendo, entre Câmara dos Deputados e Alexandre de Moraes. Obrigada, viu, Fran, pelas informações. Então, se a prisão de Chiquinho Brazão estava dada como certa, né, ou como certa aí essa decisão, a gente segue acompanhando aí para tentar entender o que está acontecendo e o que pode acontecer nas próximas horas.